Podeis tomar os vossos assentos. Eu não vou pregar hoje. Vou tentar contar a história. Vocês tiveram 2 noites recheadas de uma poderosa palavra de Deus. Eu não tenho a ousadia de dizer que vou pregar depois de 2 pregações maravilhosas que tivemos aqui. Mas eu preparei um cafezinho para você, para que a digestão seja completa. Amém? E eu quero poder utilizar-me do texto do livro de Ruth, capítulo de número 3, por gentileza. Livro de Ruth, capítulo de número 3, versículo de número 9. Enquanto você procura, eu aproveito para externar a minha alegria, a minha gratidão a Deus pelos 38 anos do Ministério Arca Sagrada. É preciso ser dito que são 38 anos de história, de vidas. Nós não podemos imaginar que estamos celebrando o templo, as construções, mas nós estamos falando de vidas que por aqui passaram, aqui ainda estão, e preparando para aquelas que ainda virão. Algumas que nos deixaram e já cruzaram os portais da eternidade, mas que contribuíram com sua vida, deixaram um legado, auxiliaram outras. Acredito que há um testemunho de muitos e muitos aqui dentro, de que estão aqui já há algum tempo, e que essas pessoas que passaram foram o canal de Deus para a oração, para o convite, para a exortação, para o cuidado. Outras que não estão entre nós por alguma outra razão, mas que é preciso, quando celebramos 38 anos, entender que elas contribuíram de alguma forma, fazem parte da nossa história. Ainda durante o almoço de ontem, pastor Eduardo, pastor Elias, pastor Leandro e eu estávamos à mesa e eu dizia: nós temos uma grande dificuldade de muitas vezes nas nossas interações, temos conflitos e é natural que tenhamos. Conviver com pessoas é desafiador e nem sempre está tudo bem, mas é preciso entender que o momento presente de um conflito, de um desentendimento, não pode e nem conseguirá anular a história. Então, quando nós falamos de 38 anos, nós falamos daqueles que construíram a história, mesmo que não estejam aqui entre nós, por alguma razão, ou que já partiram para a eternidade. Que Deus continue abençoando. Nós somos uma grande família, isso é fato. Eu quero louvar a Deus porque este ministério abraçou a minha família, tem cuidado de nós, tem nos ajudado, orado pelas nossas vidas, e eu sou eternamente grato. Não importa o que aconteça, sou grato a Deus por essa oportunidade de nos trazer aqui e de ter sido abraçado como família. E hoje é um dia muito especial para mim, não por apenas ser aniversariante Arca Sagrada, mas uma senhora muito especial. Na data de hoje, 31/8/2025, completa 75 anos de idade. A minha mestre, aquela que me forjou, aquela que me ensinou a ser crente. E eu falava com a minha mãe hoje à tarde e dizia: que data, que ano lindo de se estampar, né? 75 anos. Ela disse: eu gostaria de viver muito mais, mas
com uma condição: que o meu Senhor me guarde de nunca perder a fé, que o tempo não me faça perder a fé. E eu disse: mãe, eu preciso hoje tentar falar alguma coisa da palavra de Deus, mas com muita dificuldade, estou em muita dificuldade. Há mais de uma semana bem debilitado, e ela orou por mim. E ela disse: que Deus use a sua voz, que Deus use a sua vida, que Deus use a sua mente. E ela disse: continue sendo crente. E eu disse: é só o que eu sei ser. Que Deus a abençoe. E eu me sinto presenteado por ainda ter a minha mãe, cheia de vida, de fé, perseverante e preocupada em não perder bens, mas não perder a fé. Que Deus nos faça assim também, irmãos. Amém, meus amados? Irmãos, que coisa maravilhosa. Está na tela o texto. Ruth 3:9 diz assim: e disse ele: quem és tu? Isso é Boaz perguntando a Ruth, que tinha passado a noite dormindo aos seus pés. E ela disse: sou Ruth, tua serva. E aí eu quero frisar essa parte final. Ela diz: estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Nós temos ouvido o Senhor falar conosco debaixo de um tema: Calvário, lugar de redenção. E o Senhor me fez lembrar dessa narrativa histórica, que ela foi construída exatamente para apresentar a história da redenção. O plano de Deus, executado em Cristo no primeiro século, teve todo o Antigo Testamento como pano de fundo, apresentando em suas narrativas históricas o que havia de acontecer. E em nenhum outro lugar nós temos uma aplicação tão nítida, tão límpida, como na narrativa de Ruth, onde se realça um contexto histórico de uma lei chamada Lei do Levirato, que era exatamente aquele que tinha a responsabilidade de resgate da propriedade perdida da família. Ela representa perfeitamente a história do Calvário. Nós temos ali algumas figuras que vão demonstrar a realidade que aconteceu em Cristo com respeito às nossas vidas. Esse Boaz, ele é um tipo de Jesus Cristo. É aquele que está em condição de fazer o resgate da propriedade perdida, daquilo que foi dissolvido de uma família, assim como Jesus fez por nós. E aí eu queria poder trazer aqui algumas coisas dessa narrativa e do contexto temático que foi estabelecido para nós dentro desse 38º aniversário Arca Sagrada. Quando nós falamos de redenção, nós falamos de resgate. O resgate é o ato de tomar de volta uma propriedade que tinha sido perdida. E é interessante, a propriedade pertencia a alguém, ela foi perdida de alguma forma, e aquele que era o detentor dessa propriedade, ele vai reaver essa propriedade, mas ele tem que pagar por essa propriedade que um dia foi dele. Lá no Calvário, lá no Éden, quando o primeiro homem, Adão, resolveu cruzar a linha, a ousadia de acreditar na fala da serpente, Deus perdeu essa propriedade. E diz o apóstolo Paulo que todos nós estávamos representados em Adão. Ele disse: o salário do pecado gerou morte, gerou uma destituição, ou nós
caímos, nós saímos do ambiente que era de propriedade de Deus, nós fomos destituídos. Este homem é jogado para fora do jardim da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. E em Adão todos nós estávamos representados. Todos nós fomos perdidos, destituídos como propriedade de Deus. Mas eu não sei porquê, como diz a letra do cântico, não sei o que Deus viu em mim. Se você sabe o que viu em você, tudo bem, eu não faço a mínima ideia. Mas ele decidiu que não ia nos perder. Ele decidiu que mesmo que a gente não tenha muito valor em si mesmo, mas ele decidiu pagar o preço de nos resgatar. O apóstolo João diz lá na sua primeira carta, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo nos fez se perder. Jesus disse, eu vou desfazer isto, eu vou reconquistar. Ao visitar Zaqueu, Jesus declarou, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós temos caminhado milhas e milhas do lado de fora do Éden, do lado de fora do jardim, do lado de fora da comunhão plena com este Deus. Mas ele decidiu sair junto conosco e tem andado atrás de cada um de nós todos os dias, fazendo um apelo de retorno. Disse, eu quero de volta. Eu quero te comprar de volta. E em Cristo ele estabeleceu esse preço. O preço já está pago. Aleluia. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, eu gosto muito dessa declaração. Ele diz que a salvação que foi proposta por Deus em Cristo, o resgate das nossas vidas, ele disse que é uma tão grande salvação, não é uma salvação, é uma tão grande salvação. Aleluia. Deus preparou algo muito grande, que nós que somos objetos dessa compra, nem de longe conseguimos idealizar o que é isso. Quando nós paramos para pensar apenas na encarnação de Cristo, que deixou a sua glória, deixou o seu trono, ele não precisava disso, mas ele quis. Ele decidiu pagar esse preço por nós. E só ele podia fazer. Nenhum de nós conseguiríamos fazer isto. Nenhum de nós. Lá no livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 6. O Senhor diz a Moisés, diga ao povo de Israel, que eu vou tirar eles do jugo da servidão. Eu vou libertá-los da dominação egípcia. E aí no final, o Senhor vai colocar algo que não diz respeito meramente a Israel, mas nos alcança. Ele fala dessa redenção do Calvário. Ele disse, eu vos resgatarei com grandes atos poderosos de juízo. Lá no Calvário se estabeleceu um tribunal, onde a linha da justiça cruzou a linha do amor. A linha da lei foi cruzada pela linha da graça. Onde se dizia, tem que morrer, Jesus disse, haja vida. O salário do pecado é a morte. A lei gritava, esses miseráveis têm que morrer, são pecadores. Mas Jesus
disse: eu lhes dou vida. Deus não poderia simplesmente olhar para nenhum de nós e dizer: vá em paz, você está justificado. Ele não seria justo, porque somos pecadores. Então ele pega o justo e disse: paga a conta por eles. A lei está satisfeita, o preço foi pago pelo Filho de Deus. Agora Deus pode olhar para nós e diz: vá em paz, o meu filho pagou a conta por você. Agora você pode ter vida por ele. Aleluia. A narrativa histórica dá conta de que, em certa ocasião, Elimeleque, o chefe da família, juntamente com sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Marlon e Quilion, vão sair para os termos de Moabe, a peregrinar. É interessante que a expressão original no hebraico dá um sentido de ficar vagueando sem destino. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo 6, ele disse: todos nós andávamos parecido como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho. A narrativa diz de uma situação calamitosa onde os 3 homens da família vão morrer, deixando a casa das 3 viúvas. Um desespero, uma tristeza. A Noemi, que tem um sentido de virtude, de alegria no seu nome, agora ela não quer mais ser chamada de Noemi, agraciada. Ela disse: eu quero agora ser chamado de Mara. A minha vida agora passou a ser amarga. Não tem sentido, não tem valor, não tem doçura. Mas o texto sagrado vai nos informar de que ainda lá nas terras de Moabe, ela ouviu dizer que Deus visitara o seu povo. Aleluia. Todos nós estávamos como ela, com a alma marcada pela amargura, pelo juízo de condenação que não nos permitia ser felizes. Mas um dia a gente ouviu dizer que Deus nos visitou. Um dia Deus desembarcou nesta terra para mudar a nossa sorte. Ele veio da glória como pagamento pelo resgate das nossas vidas. Ela volta juntamente com a sua nora, Ruth, e vão ter que recomeçar toda a vida, sem muita perspectiva. Como é que vai ser? A Ruth sai a colher espiga nos campos e encontra os campos de Boaz. Ao retornar de maneira generosa, trazendo no seu regaço muito mais do que o que ela podia colher, a sua sogra observa que alguma coisa é diferente naquele dia. Ela disse: onde você esteve, minha filha? Ela disse: eu estive no campo de um homem tão generoso. Quando você encontra Jesus pelo caminho, mesmo que ainda não haja a plena identificação, perceberá
como é diferente a sua presença. O estar perto de Jesus, mesmo sem o enlace relacional, faz diferença. Ele emana graça. E quando a Ruth identifica o Boaz, a Noemi dá aquele salto de alegria. Ela diz: bendito seja o Senhor, que não se esqueceu, nem dos vivos e nem dos mortos. Minha filha, este homem é nosso parente próximo. Ele é alguém que detém o direito legal de poder nos ajudar, de mudar a nossa história, de dar uma declinada na nossa vida para todo sempre. Nós olhamos para Jesus dessa maneira. Este é o homem que pode mudar a história das nossas vidas. Isso está em consonância com a declaração do apóstolo Pedro, que depois de ter sido impactado por a vida dele, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, ele declara: porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o resgatador. É Ele que tem a detenção das nossas vidas na mão e pode mudar ela completamente. A Ruth então vai, orientada por Noemi, ficar aos pés de Boaz. O texto que nós lemos aqui. E ela diz: lança sobre mim a tua capa. Coloca sobre mim a tua proteção. Toma a minha vida sobre o teu cuidado. Toma a minha vida como preciosa aos teus olhos, porque você é o resgatador. O resgatador é o responsável legal por garantir os direitos de propriedade, primeiro que tudo. O que aconteceu no Calvário? Jesus se tornou o nosso resgatador. Está sobre ele, legalmente, a responsabilidade de nos assegurar direitos legais. E primeiro que tudo, dentro do contexto da lei do levirato, era a lei da propriedade. Elas agora estavam como estrangeiras na própria terra. Não tinha terra, porque perdeu. O resgatador agora vai dar terras de volta para ela. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Creia, creia, creia. Eu sou o resgatador. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou dar habitação para você. Eu lhe garanto propriedade. Fica tranquilo, tem morada garantida para você. O céu te espera. O resgatador comprou-nos o direito de ter casa para morar. Oh, meu irmão, a gente precisa refletir melhor sobre o que aconteceu no Calvário. O diabo não tem casa. E se tem casa, não tem chave, porque Jesus tomou dele.
Mas aqueles a quem ele se tornou resgatador, ele está garantindo moradas eternas. A propriedade, os bens que ele está garantindo. Jesus disse: esse tesouro que eu estou oferecendo a você como resgatador, o ladrão não rouba, a traça não mina, é tesouro seguro. Aleluia. O resgatador tinha a responsabilidade de garantir legalmente aquele a quem ele resgatava a subsistência. A Ruth estava tendo que catar espigas no roçado do Boaz. Quando a Noemi disse para ela que ele era o resgatador, ele disse: por favor, lança sobre mim a sua capa, você é o resgatador. Você é o resgatador. Eu não vou ficar mais esmolando, não. Aleluia. Quando Jesus gritou lá no Calvário: está consumado, ele está dizendo: eu me tornei o vosso resgatador. Fica tranquilo, tem subsistência. Ele diz: eu sou a vida. Eu sou pão da vida. Quem vem a mim nunca mais vai ter fome. Eu sou a água da vida. Quem vem a mim nunca mais vai ter sede. Tem subsistência para a sua alma. Eu lhes dou a vida eterna, e das minhas mãos ninguém pode arrebatar. A sua vida está guardada em Deus. A sua vida está segurada em Deus. O resgatador pagou a conta e lhe garante o direito de subsistência. Mas também aqui e agora, Jesus disse: dá uma olhada nas aves do céu, dá uma olhada no lírio dos campos. Falta alguma coisa? Fica tranquilo, muito menos vai faltar para você. Eu garanto, sou o resgatador. Aleluia. Você já parou para pensar por que Jesus contou tantas parábolas? E se você observar as instruções das parábolas, todas elas apontavam para ele como resgatador. Basta apenas destacar a parábola do bom samaritano. É o parente próximo. É a pergunta retórica que Jesus faz para a sua pedagogia, para ensinar naquele momento. Quem é o próximo? E está lá todo mundo questionando, argumentando. Ser próximo não é simplesmente estar perto fisicamente, é ter o poder, a ação de resgatar, de acudir. Jesus é o bom samaritano resgatador, que não passa de largo, que não ignorou as nossas vidas na sarjeta, jogado à beira do caminho, mas parou, desceu da sua glória, veio ao nosso encontro, nos colocou no seu animal, atou as nossas feridas, levou ao médico e disse: põe na minha conta. O que ele precisar é por minha conta. Eu sou o resgatador da vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória seja o nome de Jesus. Versículo 18 do capítulo 3 de Ruth. Então disse ela, Noemi: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio.
É natural haver aquela preocupação. Isso no caso histórico lá. O Boaz não era o único da família que tinha o poder de resgatar. Será que vai dar certo? Será que não vai ter? Será que ele consegue? A Noemi está testemunhando de um homem íntegro, firme. Fica tranquilo, minha filha. Ele não vai descansar enquanto ele não resolver o seu problema. Você sabe que Jesus foi desafiado muitas vezes a parar a caminhada até o Gólgota. Muita gente que não entendeu, e até numa boa intenção, tentou impedi-lo, como Pedro. Ele disse, não filho, você não entendeu, vai para trás. Foi para isso que eu vim. E enquanto eu não concluir esse negócio, eu não vou parar a carreira. Opositores. Ele está andando para Jerusalém, a sua última trajetória de 72 horas. Alguém chega com um recado de Herodes assim, olha, sai daqui, foge. O Herodes mandou te matar. Alguém da parte dele vai vir por aí atrás de você. Jesus disse, diga para aquela raposa, hoje, amanhã e no terceiro dia, eu vou fazer a obra de Deus e depois serei consumado. Enquanto eu não resolver o que tem que resolver, eu não vou parar. Você vai ver que lá no alto do madeiro havia uma insistência daqueles que ridicularizavam e até mesmo de alguém que está sentenciado com ele junto à cruz. O que eles diziam? Desça daí. Você não é o filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Em silêncio, Jesus está dizendo, eu não vou parar enquanto não resolver esse problema. Enquanto ele não pagou o preço do resgate, ele não desistiu de mim e de você. E a sua última declaração é, está feito, está pago. A sua vida está pago o preço dela. Está consumado. A palavra grega é tetelestai. Significa pagamento completo. A expressão está no presente indicativo. Indica uma ação que foi feita no passado, mas que tem ação continuada. Jesus salvou ontem, Jesus está salvando hoje, Jesus vai continuar salvando amanhã, porque o resgate foi perfeito. É completo. Ele continua salvando. A conta já está paga. Alguém que esteja aqui, alguém que está nos vendo pela internet, deixa eu dizer para você, Jesus já fez declaração, está pago, viu? O resgate já foi feito, basta apenas você aceitar. A sua vida nunca mais será a mesma. Ele tem feito tudo o que precisava ser feito para ajustar a minha e a sua vida. Aproveita. Aproveita. O resgate já foi pago. A grande salvação já foi estabelecida para as nossas vidas. O preço foi completo. É natural que, como seres humanos, a gente fica inquieto, tentando argumentar isso ou aquilo outro.
o presente que Deus preparou em Jesus para resgatar as nossas vidas atende a todos os requisitos da justiça e do juízo. O escritor aos Hebreus diz que ele se tornou nosso irmão para ser participante também da nossa carne. Porque para ser o resgatador legítimo, precisava ser parente. Mas precisava ser um parente que tivesse condição de pagar o preço pelo nosso resgate. Ele foi perfeito. Ele foi perfeito. Durante todo o trajeto sacrificial da antiga aliança, todas as vezes que o sacerdote sacrificava o cordeiro, ele estava dizendo: esse é o resgatador da sua vida. O seu sangue está sobre a vida dele. E durante séculos, Israel fez isso como um memorial. Historicamente, Boaz foi apresentado como esse símbolo que resgatou. Quando nós chegamos no primeiro século da era cristã, o meigo nazareno está passando, eu posso imaginar a doçura, a simplicidade, a ternura do seu caminhar, do seu interagir com as pessoas, sem preocupações com holofotes. Está passando de maneira simples como qualquer outro, com amigos que ele escolheu para andar com ele. O grande profeta de Israel está com os seus discípulos e vê ele passando, interrompe a conversação e grita para quem quiser ouvir: ei, para tudo, lá vai passando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este o resgatador. Está sobre ele a missão de tomar de volta as vidas que se perderam. Glorificado seja o bendito nome de Jesus, que não nos entregou ao esquecimento, à escravidão da morte e do pecado, mas que decidiu pagar o preço pelas nossas vidas. Que este sangue seja reconhecido como preço suficiente. Pastor, eu piso na bola o tempo todo, e eu também. Pastor, eu me sinto grande pecador, eu muito mais. Pastor, de vez em quando eu dou umas derrapadas em palavras, em pensamento, eu também. Não é sobre mim, sobre você. É sobre o resgatador. Ele é perfeito e o preço foi perfeito. João diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos purifica, nos purifica, nos purifica, nos purifica de todo pecado. Eu não estou perguntando se você se acha perfeito. Eu estou perguntando se você precisa de um resgatador. Ele já pagou o preço. Aleluia. E se você assim o quiser, entregar a sua vida a Ele, vai ser também para você o seu hino, como é para mim. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre e perdido pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu as suas mãos para mim. As mãos do Salvador continuam estendidas para salvar, para redimir. Aproveite essa oportunidade. Que Deus em Cristo vos abençoe.